Ei, gente, voltei! Vamos continuar com o Rococó no Brasil? Estão curiosos? Mas antes, não se esqueçam de me curtir. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. E vale a pena dar um cliquezinho lá no sininho para você ser avisado que eu tô chegando, né? Ah, e divulga também. Esse canal precisa crescer, tá bem? E um último lembrete, me segue lá no Instagram, @canal Espalhando Arte. Tem sempre coisas legais lá, interessantes, curiosas, tá bom? Vamos começar. Estamos no Rio de Janeiro, lembram? E vamos agora entrar na Igreja Matriz de Santa Rita, onde se encontra o mais antigo conjunto de Itália Rococó do Rio de Janeiro, que é o dos retábulos da nave, datados de 1753 e 1759. Bem, eles estão inseridos em arcadas de pequena profundidade, com colunas retas, com estrias verticais e o coroamento em frontão de linhas sinuosas, ladeado por anjos ajoelhados em atitude de oração. Estas são características do retábulo rococó. Outro detalhe é o maior uso de elementos arquitetônicos do que escultóricos. Existe uma simplificação da estrutura do altar e revalorização do arco pleno no coroamento. Observem como é que ele é menos escultórico, né? Você vê menos aquele volume saindo para fora da escultura e como que ele é mais simples, né? E como que os elementos arquitetônicos ficam mais visíveis, eles chamam mais atenção. E olha o arco pleno também, bem marcado no coroamento. Os retábulos possuem formatos mais alongados, geralmente concebidos como móveis independentes, colocados em paredes brancas. Quanto ao douramento, ele não é mais integral e cede lugar a delicados ornatos dourados sobre um fundo claro, geralmente na cor bege, azul ou rosa. Praticamente toda a decoração antropomorfa, com exceção de aleijadinho, zoomorfa e fitomorfa dos retábulos é abandonada. Lembra, nas fases anteriores? Fitomórfica, forma de planta, muitas plantas, zoomorfa, pelicanos, bicho, e antropomorfa, gente, então praticamente acaba, com exceção em aleijadinho, o antropomorfa, tá bem? Uma grande concentração de ornatos tipicamente rococós, é isso que a gente vai ver, que são principalmente as rocalhas associadas a laços, flores e folhagens. A decoração das igrejas é fortemente influenciada pela decoração civil, o que confere às igrejas rococós um aspecto de pequenos salões de grande requinte ornamental. Agora, quanto à questão dos coroamentos rococós, eu acho bem complicado. Estabeleceu-se que existem 4 tipos. Entretanto, essa é apenas uma tentativa de organizar a interpretação desse estilo, que sai à regra em vários exemplos. Por isso, quando eu observo um retábulo e quero chamá-lo rococó, vou por outros caminhos. Eu não vou pela análise do coroamento, não, porque é muito misturado, muito confuso. Então eu vou mais pelas cores, essa questão do claro, da simplicidade, né? Menos escultórico, mais vazio, mais simples, mais claro, pelos elementos decorativos, principalmente pela rocalha e pela coluna, que tem lá a exceção torça, que eu já falei, né? Mas a maioria é a coluna reta. Então eu tento ir por esse caminho. Na verdade, o caminho para mim melhor é a simplicidade, é a leveza, é a coisa mais leve, mais clara, mais colorida, menos pesada, menos sombria, que são os retábulos anteriores. Bem, vamos voltar então para a Igreja Matriz de Santa Rita, no Rio de Janeiro, que a gente estava falando. O elemento de maior impacto visual
na sua decoração é o arco cruzeiro, que faz a transição entre o ambiente da nave e o da capela mor. Revestido em 3 faces de ornatos dourados, aplicados a intervalos regulares, tem no centro da arcada uma elegante tarja sinuosa. Tarja é tipo um escudo, ladeada por 2 aletas em rocalhas. Aletas é como se fosse uma asinha que sai para fora. Essa requintada composição ornamental é repetida nos arcos cruzeiros de várias outras igrejas cariocas, caracterizando um dos traços mais típicos do rococó do Rio de Janeiro. O retábulo rococó de colunas retas, como é o da Santa Rita, também pode ser observado em várias outras igrejas do Rio de Janeiro. E ele teria reinado sem problemas se o principal entalhador do período, o famoso mestre Valentim da Fonseca e Silva, mineiro da cidade do Cerro, não houvesse utilizado em seus retábulos as colunas torsas salomônicas herdadas do barroco joanino, que acabaram sendo as preferidas da cidade por 2 décadas, aproximadamente entre 1773 e 1793. Então, exemplo de um desses, de colunas torsas, foi o da Capela do Noviciado da Igreja da Ordem Terceira do Carmo, decorado por Mestre Valentim. A Capela do Noviciado é um pequeno salão de planta retangular e teto abobadado, inteiramente revestido de talha dourada, constituindo um dos ambientes mais requintados do rococó carioca. Quando observamos essa capela, a gente pode perceber que os delicados motivos de talha dourada são destacados contra fundos claros, como o habitual no rococó. Então é muito dourada, mas num fundo claro. E a gente vê que as rocalhas são o tema principal, juntamente com graciosos motivos florais. Esses temas são visíveis por toda a parte, tendo maior concentração no coroamento dos 2 retábulos e nas molduras dos quadros das paredes. Mais parece um salão palaciano do que uma capela. E nós temos um outro entalhador, Inácio Ferreira Pinto, que acreditam ter sido formado na oficina do mestre Valentim, que também usava colunas torsas nos retábulos. São de sua autoria as suntuosas decorações de talha da igreja de Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé. Essa igreja é certamente o exemplo mais significativo e abrangente do desenvolvimento do rococó religioso no Rio de Janeiro, tanto pela qualidade de sua talha e amplas dimensões, quanto por ter conservado o essencial das características originais. Ela é outro exemplo de uma típica decoração palaciana, mais própria do rococó civil do que do religioso, com seus ornatos em talha dourada, em destaque contra fundos claros. A gente, quando observa o interior dessa igreja, vê mais leveza, ela é mais clara, né? Respira. Não é igual o barroco que é todo cheio, horror ao vazio. Então a gente vê o fundo claro. Isso é uma característica super rococó, de você ver o fundo leve, claro, com o douramento. E a gente observando esse interior está muito mais para um salão de um palácio do que para uma igreja, né? Se a gente observar palácios que tiveram decoração rococó, a gente vai ver essas mesmas características. Tem um ar salão de baile. Essa igreja foi transformada em capela real quando a corte portuguesa veio para o Brasil em 1808. Nessa época, os frades carmelitas foram desalojados e depois ela funcionou sucessivamente como capela imperial e catedral metropolitana até 1976. E em cada uma dessas mudanças sofreu alterações que, felizmente, não chegaram a comprometer a harmonia da decoração rococó, baseada na dualidade de dourado e branco. O rococó
reinou sem concorrentes nas decorações das igrejas do Rio de Janeiro até fins da primeira metade do século XIX, quando começaram a aparecer os primeiros exemplos de ornamentações ligadas ao neoclassicismo francês. Tendo visto o Rio de Janeiro, vamos agora para Pernambuco. A antiga região de Pernambuco, que na época incluía os atuais estados da Paraíba e Alagoas, teve uma arquitetura religiosa que conseguiu desenvolver uma original síntese das tradições da arquitetura luso-brasileira com os padrões do rococó internacional. A assimilação do rococó na região pernambucana teve caráter essencialmente ornamental, modificando apenas a decoração interna e o desenho das fachadas das igrejas, nas quais se manteve a tradicional disposição de planos retangulares. Nas fachadas, dois elementos chamam a atenção: as ondulações das cimalhas e do frontão e o coroamento em forma de bulbo das torres laterais, o que trará um maior dinamismo das linhas arquitetônicas, ou seja, maior movimento. Vamos ver? Olha só nessas duas igrejas pernambucanas: a Igreja de São Bento em Olinda e a Capela de Nossa Senhora da Conceição da Jaqueira em Recife. Bem, antes de descrever, eu tenho que explicar o que é cimalha, né? Que é uma espécie de moldura que serve de base ao frontão. Ela é uma faixa horizontal que se destaca da parede. Então, nessas duas igrejas que eu falei, que podem ser consideradas assim a fase inicial dessa mudança, mais ou menos 1760, a gente pode ver que as cimalhas já são ligeiramente arqueadas, né? Elas não são retas, são mais arqueadas, e os frontões de linhas sinuosas. Vocês devem estar se perguntando, mas qual que é a diferença das igrejas anteriores que se falou que já tinha o frontão também? O frontão começa a movimentar primeiro. Eu acho que a maior diferença para a gente observar essa mudança inicial é o arqueamento mesmo da cimalha. Nas outras, o frontão pode ser contracurvado, mas a cimalha é reta. Aqui a gente vê a cimalha mais movimentada, arqueada. Vendo mais duas igrejas, a Igreja do Convento do Carmo, em Recife, e também a Capela da Ordem Terceira, também no Convento do Carmo, em Recife, a gente já percebe uma maior evolução nesse dinamismo, nesse movimento na fachada. Olha só na do Carmo como a inversão em contracurvas da cimalha a faz penetrar no frontão, causando um efeito de ascensão vertical. E já na Capela dos Terceiros, a gente vê uma cimalha super movimentada, com um desenho de linhas estilizadas, que conjuga curvas e contracurvas em forte contraste, o que a faz mais movimentada também. E observem que interessante como esse desenho também está presente no coroamento de retábulos desse período. Dois exemplos em Olinda: o retábulo do altar-mor da igreja de Nossa Senhora da Misericórdia e o retábulo lateral da Catedral de Olinda. Tá vendo o desenho, como que saiu da fachada para o retábulo? E esses dois retábulos são bem específicos e se destacam dos usuais de Pernambuco desse período, que tinham sido inspirados em protótipos portugueses, como exemplo do altar-mor do Mosteiro de São Bento, em Olinda. Essa marca portuguesa foi reforçada pelas relações comerciais entre Pernambuco e Lisboa a partir da criação de uma Companhia Geral de Comércio para a região em 1759. E isso favoreceu a importação de complementos arquitetônicos em pedra de Liós e revestimentos de azulejos que eram usados na época como lastro dos navios que vinham para Pernambuco em busca do açúcar.
Sendo assim, a decoração das igrejas do rococó pernambucano repete de forma mais visível do que em outras regiões brasileiras a tradicional associação portuguesa de talhas, azulejos e pintura, o trio português. Então, falando de azulejos, um dos melhores conjuntos conservados é o da Capela de Nossa Senhora da Conceição da Jaqueira, em Recife. Estes azulejos são de padrão policromo, colorido, e têm cabeceiras onduladas, decoradas com vasos em forma de rocalhas flamejantes, característicos da década de 1765 a 1775, que marca a fase madura do rococó em Portugal e no Brasil. Outro aspecto típico do rococó pernambucano são as pinturas de tetos, que podem ser divididos em dois tipos. O primeiro, empregado em tetos planos ou de pouca curvatura, com painéis figurativos independentes, com exuberantes molduras ornamentais. A pintura da nave da igreja de Santo Antônio em Igaraçu, por exemplo, utiliza esse tipo de composição. Então você tem esses painéis independentes circundados por essas molduras bem cheias de elementos rococós, como por exemplo a rocalha, flores, etc. Outro exemplo, em uma versão super dourada, é a igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Militares em Recife. Aí você vê, ela é bem mais dourada, mas você vê também os painéis independentes bem ornamentados. O segundo tipo de pintura de tetos apresenta perspectivas arquitetônicas laterais elaboradas, geralmente figurando balaustradas decoradas com vasos de flores, deixando, entretanto, um amplo espaço vazio na parte central, onde se destaca a tarja com personagens celestiais emoldurada de nuvens e rocalhas. A gente pode ver isso claramente na igreja de Nossa Senhora dos Homens Pretos, em Recife. Então, hoje nós vimos Rio de Janeiro e Pernambuco. Vamos dar uma parada para, na próxima aula, ir para Minas Gerais, ok? E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que essas aulas aconteçam. Sem eles, não haveria canal. O meu muito obrigada. Até a próxima aula. Beijo, tchau!